Ah, o amor é uma daquelas coisas que a gente idealiza tanto, né? Mas que muitas vezes acaba sendo, bem, frustrante. E aí fica a pergunta: por quê? O filósofo Erich Fromm, num livro que é um divisor de águas, A Arte de Amar, dá uma pista que, olha, muda tudo. A ideia dele é que talvez o problema todo seja a nossa perspectiva. Talvez a gente esteja olhando para o amor do jeito completamente errado. E a pergunta que o Fromm joga na mesa vira o jogo. Será que o amor é uma arte? Ou será que é só uma sensação? Sabe, aquela coisa em que a gente simplesmente cai de paraquedas se tiver sorte. Pensa bem, a maioria das pessoas, no fundo, aposta na sorte. E para Fromm, é justamente aí que o fracasso começa. Então, para a gente entender o que o Fromm está querendo dizer, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas nossas próprias crenças. Vamos desconstruir um pouco esses mitos que muitas vezes atrapalham a gente de amar de verdade. De um lado está a crença popular, né? O amor é tipo ganhar na loteria, tem que ter a sorte de encontrar a pessoa certa. Do outro lado vem o Fromm e diz, não, o amor é uma arte, é uma habilidade que a gente desenvolve. E a diferença aqui é brutal. Não é sobre cair no amor, mas sobre decidir permanecer no amor. Ou seja, não é questão de sorte, é uma questão de esforço. E essa ideia de que amor é sorte acaba levando a gente para 3 becos sem saída, 3 erros bem comuns. Primeiro, a gente fica obcecado em ser amado, em vez de se preocupar em aprender a amar. Segundo, o foco fica todo em encontrar o objeto certo, a pessoa perfeita, e não em desenvolver a nossa própria capacidade de amar. E o terceiro, que talvez seja o mais clássico de todos, a gente confunde aquela faísca inicial, sabe? Aquela paixão avassaladora, com o trabalho diário de permanecer amando. Ok, mas por que a gente precisa tanto de amor? Por que é uma coisa tão central na vida? Para Fromm, a resposta está lá no fundo, na própria essência do que é ser humano. Vamos mergulhar nisso agora para entender essa ideia. Para pensar um segundo. Qual é aquela angústia mais fundamental que todo ser humano carrega só pelo fato de existir e ter consciência de si? E a resposta que o Fromm dá é a consciência da nossa própria separação. É a gente se dar conta de que está sozinho neste universo, separado das outras pessoas, da natureza, consciente de que a vida tem um fim. Essa separação, gente, é a raiz de quase toda a nossa ansiedade. A solidão é como uma prisão, e o amor, bem, o amor maduro é a chave que abre a cela. É claro que a gente tenta umas fugas, né? Tentamos nos conectar de outras formas. Seja em estados meio orgiásticos, sabe? Festas, bebidas, coisas que dão uma fusão temporária. Ou a gente tenta se conformar, ser igualzinho a todo mundo para se sentir parte de um grupo, do rebanho. Até o trabalho criativo é uma forma de se unir a algo. Mas segundo Fromm, tudo isso são só respostas incompletas. São curativos, não a cura. Então tá, se o amor é uma arte, qual é a técnica? Como é que se pratica isso? Fromm aponta para 4 elementos que são essenciais. E olha que interessante, nenhum deles é um sentimento que a gente simplesmente tem. São todas ações, são verbos. O primeiro de todos é o cuidado. E de novo, não é só sentir carinho. É uma preocupação ativa com a vida e com o crescimento do outro. É como ele diz, o amor é filho do trabalho. A gente ama aquilo pelo qual a gente se esforça. É o nosso esforço que alimenta o afeto. Depois vem a responsabilidade. Mas calma, não é responsabilidade no sentido de obrigação, de um peso. É mais no sentido de ter a habilidade de responder. É estar pronto, de forma voluntária, para atender às necessidades do outro, mesmo aquelas que não são ditas em voz alta. O terceiro elemento é o respeito. A origem da palavra já diz tudo. Respicere, em latim, quer dizer olhar para. É exatamente isso. É a capacidade de ver a outra pessoa como ela é, na sua individualidade única. Sem querer mudar, sem querer moldar para caber nos nossos desejos. É o oposto de usar alguém. E por último, o conhecimento. E aqui também não é saber o CPF ou a comida favorita. É muito mais profundo. É o desejo de conhecer a essência da outra pessoa, de entender o que se passa no íntimo dela. Mas não para ter poder, e sim para criar união. É um conhecimento que só o amor de verdade pode dar. Ok, então com esses 4 ingredientes na mão, cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento, o Fromm faz uma das distinções mais fortes do livro e que serve quase como um diagnóstico para as nossas relações. A diferença é da água para o vinho. O amor imaturo, aquele que vem da falta, da carência, ele diz: eu te amo porque eu preciso de você. A outra pessoa vira uma muleta para preencher um vazio.
Agora, o amor maduro, que vem da força, da plenitude, inverte tudo. Ele diz: eu preciso de você porque eu te amo. Vê a diferença? Nessa união madura, ninguém perde a própria identidade. Pelo contrário, ela se fortalece. É aquela frase famosa dele: dois se tornam um e ainda assim permanecem dois. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que a gente faz isso acontecer? Bom, o Fromm é bem direto, igualzinho a qualquer outra arte, seja tocar piano ou pintar, amar exige prática, exige disciplina, exige treino constante. E os pré-requisitos são exatamente os mesmos de qualquer mestre em qualquer área. Primeiro, disciplina. Fazer disso um hábito. Praticar porque se quer, não só quando dá na telha. Segundo, concentração. Uma coisa cada vez mais rara hoje em dia, né? Estar de corpo e alma presente com a pessoa, sem mil distrações. E terceiro, paciência. Entender que maestria não acontece da noite para o dia. É um processo e não dá para pular etapas. E tudo isso nos leva ao que talvez seja o maior obstáculo psicológico para conseguir amar, o nosso próprio narcisismo. Para Fromm, narcisismo é basicamente viver numa bolha. É quando a pessoa só consegue ver o mundo a partir dos próprios desejos e medos. A realidade objetiva fica do lado de fora. Então a grande tarefa para aprender a amar é justamente furar essa bolha. E olha só como isso muda tudo. O objetivo deixa de ser se transformar num produto atraente na prateleira, sabe? Para que alguém compre a ideia de nos amar. A verdadeira meta passa a ser outra: desenvolver ativamente a nossa capacidade de amar. É sair de uma posição passiva, de quem espera, para uma posição ativa, de quem constrói, de quem cria. E com isso, Fromm nos deixa com uma pergunta que amarra tudo. No fundo, a questão não é será que um dia vou ser encontrado? Mas sim, será que estou me tornando alguém capaz de encontrar? Não é sobre ser amável, é sobre aprender a amar. Então, a reflexão final que fica é essa. No dia a dia, a gente está só esperando o amor acontecer? Ou está de fato praticando a sua arte?